Olá, estamos de volta com a nossa terceira temporada do programa Enfoques da Vida, um programa com diversos assuntos, desde a área da psicologia, filosofia, ciência, religião. Tratamos de assuntos diversos e estamos sempre aguardando a sua sugestão de temas. Hoje a nossa convidada é a senhora Adelar Proman, que veio com muito carinho, com muita dedicação, falar de um assunto muito interessante, musicoterapia. Seja muito bem-vinda, dona Adelar, ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, né? E naquilo que eu posso ajudar, que seja possível responder, que nem tudo eu sei, né? Mas aquilo que eu sei da minha experiência pessoal, eu estarei aqui à disposição de vocês. Conta para nós o que a senhora estudou e se formou para chegar a ser uma musicoterapeuta. Bom, esse curso de musicoterapia é o primeiro do Brasil, foi criado aqui no Paraná. O primeiro curso de especialização foi no Rio de Janeiro, anteriormente, e depois foi criado por uma paranaense, Clotilde Spínola Leinig, aqui em Curitiba, com a vinda do doutor, do Papa da musicoterapia, a gente chama Rolando Benezum, da Argentina, que é um médico e musicoterapeuta. Ele veio para cá, a convite dela, e criou o primeiro curso do Brasil. E quem que foi o criador da musicoterapia? Bom, a musicoterapia sempre existiu de uma maneira empírica, né? Informal. Mas ela apareceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então ela tem várias criações, várias contribuições, baseado em práticas, né? E depois veio a teoria, primeiro a prática e depois a teoria. Primeiro você experimenta e depois você relata o que se tratou ali, o que aconteceu no desenvolvimento da técnica. Então ela foi surgindo após a Segunda Guerra Mundial, com a criação de um grupo de músicos que foram convidados a ir no hospital onde haviam traumatizados de guerra. E ali a música acalmava os ânimos, reduzia a necessidade de medicação, e os médicos foram observando essas mudanças nos pacientes, que se acalmavam, dormiam melhor, tá? Depois da audição musical. E foram anotando todos esses resultados e criou o primeiro laboratório de musicoterapia informal dentro do hospital. Aí ele foi se espalhando essa técnica para todos os países e chegou no Brasil e no Paraná. Falando, né, dessa questão justamente então dos doentes, surgiu então com as experiências com os doentes. Para nós entendermos bem, acredito que o primeiro ponto então seria o pensamento. O pensamento cria tudo, né? Então, você tem primeiro um pensamento, depois você tem uma reação emocional, depois você cria um padrão de energias conforme aquilo que você sentiu e com aquilo que você pensou. A música é isso. A música, então, ela altera esse padrão de energia. Ela cria padrões de energia renovados para o melhor ou para o pior, conforme aquilo que você pensa também. Porque o músico, ao criar uma partitura, uma poesia, depois musicar essa poesia, ele está sentindo, ele está pensando, ele está agindo, ele está sofrendo, ou ele está num estado de êxtase. Então ele transfere para as notas musicais o sentimento dele. Então essa música passa a ter um padrão próprio. Ao você ouvir, ela também sensibiliza o teu sistema nervoso central e você tem uma reação parecida com o do compositor. Então tudo é uma expressão no mundo, tudo é música. Nós somos música, nós somos sonoros. Nós temos a voz com o nosso timbre, nós temos as nossas emoções que vêm nas nossas balbúcias, né? Nós falamos palavras às vezes que não estamos raciocinando, mas estamos sentindo. Então nós estamos vibrando música o tempo todo. Nós temos ritmo, melodia, harmonia no próprio corpo humano. Então o corpo humano, o ser humano, é o principal instrumento de estudo da musicoterapia. Com toda essa performance dele, a cultura, as reações, né? As coisas inusitadas, os sonhos, as fantasias. E o legal é esse estudo, né, que ele fez, porque eu estava aqui pensando, os salmos de Davi eram cantados, né? Sim. Então, quanto
o quanto os salmos, e que estão presentes até hoje, só que não de forma cantada, pelo menos eu nunca ouvi um salmo cantado, mas o quanto as pessoas daquela época, que remonta antes de Cristo, eles já estavam em busca de algo que fizesse com que os próprios sentimentos modificassem. Porque essa eu acho que é uma questão muito interessante. Pensamento é tudo. E o pensamento liga aos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos que acabam sendo modificados. Eu estou fazendo uma pergunta para a senhora, né? Sim, mas... Há uma modificação dos nossos sentimentos também. Com certeza, muda o padrão dos sentimentos. Para melhor ou para pior, de acordo com aquilo que você profere. Então, veja, os cantos gregorianos já eram salmos, já eram uma forma de sonorizar palavras de amor, de esperança e tal, e cantados, né? Só que naquela época eram cantados só por homens, né? Até hoje acho que manteve essa tradição. Agora, nas ordens Rosa Cruz do mundo todo, tem os sons vocálicos. Veja só, cada som de vogal está atrelado, está ligado, está expressado através de uma cor, de um número, de um chakra, de um sistema endócrino. Que fascinante! Então, as glândulas endócrinas, elas ressoam conforme as vogais. Conforme os sons vocálicos, por exemplo, ai, ui, tudo isso mexe com as glândulas endócrinas nossas. Automaticamente acionam ou abrem, expandem os chakras e nós temos uma reação fisioquímica no corpo todo e emocional. Uhum. Então, cada vogal tem uma cor. Tem uma frequência, né? E as cores são frequências, os números são frequência, então tudo é frequência no universo. Isso já vem de Pitágoras, 664 anos antes de Cristo. Ele criou o primeiro monocórdio, que foi o primeiro instrumento musical. Aí ele foi fazendo a divisão da corda, né? Era uma corda esticada, quando ele pensava no meio da corda, ela fazia uma ondulação e uma sonorização. Aí ele dividiu em duas, em 4, e foi dividindo até formar a escala musical. Então você vê, desde aquele tempo já houve pesquisas sérias, científicas, de uma maneira empírica, sem ter aprofundamento, mas corretíssima, que dura até hoje. Então as pessoas pensam em Pitágoras como o teorema de Pitágoras e tal, e não vê esse lado da música, da sensibilidade do ser humano, que ele pesquisou as reações das pessoas frente aos sons musicais. Realmente. E aí, quando nós ouvimos determinada música que remete a um acontecimento por nós vividos no passado, isso é simplesmente incrível, né? O impacto da música com as nossas memórias. Sim. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Você veja como o corpo reage com o som, né? Então você ouve uma música e vai às lágrimas, muitas vezes, com aquela música. Mas você diz, mas por que eu chorei? Por que eu reagi dessa maneira? Porque o corpo tem memória. Nós temos memória celular, nós temos o hipocampo do cérebro, que é uma parte do cérebro muito importante, onde é produzida a imaginação, pensamento e sentimentos. Então o sistema límbico circunda, protege a glândula pineal, que é onde, segundo os orientais, ancora o espírito, na glândula pineal. Então, é tudo a ver com o sistema endócrino, com as reações físico-químicas que produzimos através da imaginação. Então, a música nos faz imaginar e faz resgatar memórias desse hipocampo. Então, nós criamos também fantasias com os estímulos musicais. E aí, podemos aprofundar, assim, com certeza. Ad infinito. Vamos aprofundar. Olha só o que me ocorreu, né? Acabei de fazer uma pergunta com relação a uma música que a gente ouviu no passado. Mas agora, considerando uma música nova, completamente nova, né? Autoria, composição. A mesma música que, se eu for ouvir, eu vou ter um impacto diferente do que a senhora vai ter, o nosso telespectador, nosso ouvinte, o Rodney que está aí. Cada um tem um impacto emocional, vibra diferente em cada um? Sim, porque cada um tem um padrão de frequência único. Você é teus pensamentos e as tuas memórias.
Então você vibra numa frequência X, por isso nós somos individuais. Agora, quando nós juntamos as nossas frequências no coletivo, nós formamos um campo de vibração. E às vezes as pessoas entram por sintonia. Então nós nos comunicamos pelas frequências o tempo inteiro, a energia está trocando com as pessoas, com ambientes e tal. E com uma música traz uma mensagem específica. E às vezes não é nem aquela que o compositor, ao criar a música, queria transmitir. É o que o outro caiu no gosto do público e eles deram um significado para aquela música. E aquele significado é que passa a vibrar por causa do pensamento. Então você atrai a um campo atrativo, tem um magnetismo ali. Então você veja, às vezes você canta uma música porque você começou a ouvir no rádio ou na TV, daí você começa a repetir automaticamente e um dia você pensa assim, essa música não sai da minha cabeça. Não sei se já aconteceu com você isso. Você fica o dia inteiro com a música na cabeça. Sim. Aquela música tem uma mensagem para você. Alguma coisa ali dentro daquela, ou a frase musical, ou a própria música, mexeu com alguma coisa que estava internalizada e que estava te incomodando. Então, está tentando se expressar, está tentando dizer para você, preste atenção nisso. Quando você descobre, ou você vai rever a letra da música, você diz assim, nossa, tem tudo a ver comigo isso aqui. Aí você já expressou, você esquece a música. Existe uma diferença entre uma música de baixa frequência que faz com que qualquer pessoa que ouça vá sentir um certo mal-estar e outra que eleve a nossa frequência, independente de qualquer pessoa que ouça. Nossa, essa música tem uma frequência horrível. Nossa, essa música tem uma frequência elevada. Onde encontrar a diferença nelas? Veja só, não houve nenhum propósito ao criar a música de criar uma frequência X ou Y, né? Mas foi criada. Então a intenção é que direcionou a criação da frequência. Então esse é um estudo assim de energias que a gente também tem um campo imenso para desvendar, né? Mas a intenção do compositor foi aquela de transmitir uma mensagem. Então baixou a frequência, por exemplo, daquela composição. Você sente ela mais densa, mais magnética, mais sensual, né? E anda, já tem vontade de dançar dentro dela, porque está mexendo com os seus sentidos. Agora, quanto mais elevada a frequência da música, mais ela eleva a frequência dos 440 Hz, mais ou menos, que o corpo humano tem de frequência, né? Então, você é uma música, por exemplo, clássica, de Beethoven, de Haydn, de Mozart e tal, ela tira você daquele estado bruto de frequência magnética do teu padrão que você está vibrando para um outro melhor. Então você se sente aliviado de alguma tensão, você distrai daquela dor. Até a dor pode desaparecer com uma música de frequência alta. As frequências das sonatas de Beethoven, por exemplo. A sétima, então, é aquela que faz você viajar, sabe? Desejar outras paisagens, outras paragens, você fica em êxtase. Tem muita criatividade também que é estimulada com as frequências das músicas clássicas. Agora, se você vai para uma batucada, ou você vai para uma pancadaria, com rap, uma coisa assim, você está na baixa frequência. Mas às vezes ela é necessária. Veja, até o rock tem sua função. Cada música, cada padrão de energia tem sua função. Por exemplo, o rock, muita gente é contra o rock. Eu não. Eu entendo assim que você não pode tocar rock o tempo todo, mas de vez em quando ele tira a sua atenção. Ele descarrega a tua energia que está acelerada, está embrutecida e alivia a tensão corporal. Só que você não pode continuar ouvindo, daí você tem que mudar de música. Então, você põe um rock, descarrega a tensão, muda de frequência com outra música. Olha só. Agora, se você se aliviou e volta a ouvir o rock, ele volta a criar aquela tensão novamente. Porque daí ele já tinha esgotado e você estava acostumado com aquele padrão. Olha só. Então, veja, tudo é uma questão de sintonia, de frequência mesmo. Você mudar o padrão do pensamento através de uma coisa física. Então, o físico da mensagem, o mental da mensagem, o emocional muito mais. Porque nós somos mais seres emocionais do que racionais. Nós vibramos a necessidade, né, de se expressar, às vezes conforme aquilo que você está sentindo, o padrão que você trouxe lá da infância, algum trauma, e ele se manifesta lá na juventude, na maturidade,
que vai aparecer. E às vezes um rock cura isso. Olha tira só. aquilo e você entende. Porque você precisa analisar e entender por que você estava sentindo aquilo, por que você sentiu aquilo, por que te deu prazer aquela música, porque o corpo estava pedindo aquele recurso. Então tudo tem sua função. A função dos tambores na batucada também tem. Não tem quem escute uma batucada que não mexa o pezinho, né? Eu tenho a vontade de entrar no embalo. Naquele momento a função dela é essa. Só que não pode continuar insistindo, às vezes, naquela mais densa, né? Tem que mudar, experimentar de tudo. Me ocorreu aqui, nos filmes, só pelo início da trilha, Isso. a gente já identifica se vai ser um suspense, um Isso. drama, uma coisa mais light. Uhum. É a vibração, a frequência da música mesmo. Exato. Pode ver, se escutar uma do Beethoven, tan, 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 você já fica na expectativa, cria uma expectativa. E foi a intenção do compositor ou não. Ele fez por intuição e criou aquele tipo de vibração. É muito incrível isso mesmo. O quanto nós temos de recursos para nos ajudar, nos auxiliar. Porque aí agora a gente entra na musicoterapia em si. Isso, que já é a técnica. Para os doentes, por exemplo, os doentes terminais. Há algum efeito? A pessoa está lá, está na UTI, é semi-inconsciente. Uhum. A gente sabe, né? Que o espírito está lúcido. Sim. Nós sabemos, né? Como espíritas, sim, que o espírito está lúcido. Sim. Nesse caso, já deduzindo como o espírito está lúcido, ele vai captar a frequência. E como você falou lá no início, que tudo começou com os doentes lá na guerra, que perceberam uma mudança. Então, há uma mudança, uma alteração na doença em si, se a pessoa ouve uma boa música, ou seja, que quem iria colocar as músicas seriam os enfermeiros, os médicos. Sim. Tem um caso bem interessante aqui no Paraná, no Hospital de Clínicas, que aconteceu. Porque eles tinham um ambulatório lá de musicoterapia no Hospital de Clínicas. Eu ainda não sei se continua, mas na época que eu estava em formação no meu curso, a gente tinha esse laboratório lá. Então, a musicoterapeuta percebeu um senhor que estava em coma e ele não reagia a nada, estava uns dias já em coma. Aí não tinha o que fazer, os parentes vinham visitar e tal. E como ele era acordeonista, tocava acordeon, um sobrinho, o filho dele, não sei quem é, não me lembro o fato em si total agora. Ele resolveu agradar o tio e levar, acho que era um sobrinho, levar o acordeon e tocar lá no hospital para ele. Depois de dias dele em coma, quando ele começou a tocar, no terceiro dia que ele foi, ele fez um programa de ir todos os dias lá tocar para o tio. No terceiro dia, ele viu, alguém viu o doente mexer o dedinho. E através do acordeon ele voltou à vida. Ele estava ali, só que ele estava sem o comando do corpo, né? Estava no automático. E a música sensibilizou a ponto dele querer reagir e voltar à vida. Ela vibrou de certo nele, ela, né? Harmonizou os sistemas dele. Harmonizou o sistema. Porque era a coisa que ele mais fazia, era tocar acordeon. Então isso foi um fato que aconteceu aqui em Curitiba. O homem voltou a viver. E que outros fatos, né, a senhora pode trazer para nós da eficiência dessa técnica? Nesse caso foi um coma, né? Então era uma coisa mais grave. Mas tem um caso bem interessante, um pouco mais leve, com síndrome de Down. Pode ser? Claro. Tá. Então era professora de música na escola Tia Nilza. E nós tínhamos um aluno que era síndrome de Down com 5 anos. E ele sempre foi conversador, falava, brincava e tal. De repente ele travou e a voz não saiu mais, ele não falou mais. Dentro da escola, pelo menos, ele não falava. E aquilo passou a ter uma consequência normal. O fulano é assim, então deixa ele, né? Certo, da própria patologia que fez essa trava na voz dele, na fala dele. Mas um dia a professora precisou ir numa emergência e pediu para eu ficar com a turma dela dentro da sala de aula, que eu era professora de música. Estava fazendo o meu estágio de musicoterapia lá.
E tinha um circuito de exercício que eles se arrastavam no chão, entravam dentro de um túnel, subia, descia escada e tal. E depois, no final, eu punha uma música clássica e eles relaxavam num colchonete. Então esse menino estava sentado num cantinho, não participou de nada, ficou só no cantinho sentado. Ele só levantava para ir no banheiro ou para ir para a refeição. Ou alguém que tirasse ele dali, se ele não reagia, ele ficava lá. E ele olhando o tempo todo, os outros brincando e tal, e ele aqui, quietinho. Quando eu coloquei uma música clássica, todos foram para o colchonete e ele ficou no cantinho. Mas na frente dele tinha um colchonete e uma gordinha deitou ali e ficou assim, para relaxar, como era de costume. E ele foi para cima da menina, socou o rosto dela e beijou na boca, assim, e socava e beijava na boca. Aí eu tive que correr, eu não conseguia tirá-lo de cima, não tinha ninguém para me ajudar, eu desliguei o gravador. Quando eu desliguei o gravador, ele voltou pro cantinho de novo, do mesmo jeito que ele estava. Então, aí eu fiquei estupefata, né? Terminei a sessão, a professora chegou, devolvi a turma e contei para ela, ela não acreditou. Ela disse, não, isso ele nunca fez. Não pode ele ter tido uma reação dessa. Eu disse, mas ele fez, eu não tinha testemunha para comprovar comigo. Aí contei para a coordenadora, todo mundo me olhava assim esquisito, será que aconteceu isso, né? Aí, tá. Fiquei por mentirosa, sei lá, porque todo mundo desconfiou que o menino tinha tido essa reação. Quando foi num dia antes da minha formatura, eu fui para me despedir do pessoal lá, que eu ia ficar uns dias fora e tal. Aí veio a professora e disse, Delar, senta aqui, eu tenho uma coisa para te contar. Sabe o que aconteceu? A mãe do fulano veio aqui e disse assim, o que nós fizemos? Que ele voltou a falar. Nossa. Daí eu disse assim, como assim? Ela disse, pois é, a mãe ficou, ela quer saber o que. Daí eu me lembrei daquilo que você contou daquele dia da sala de aula, da música. E contei para ela, daí ela chorou e disse assim, o pai dele morreu e ele costumava vir todo dia do trabalho por música e escutar música com o filho. E quando ele morreu, eles não levaram o menino para se despedir do pai. E o pai, o menino, a partir daquele minuto que o pai sumiu, ele nunca mais falou. Só veio falar com a musicoterapia daquele dia. De uma maneira, nem foi eu que apliquei técnica nenhuma, simplesmente eu pus a música. Mas para ele causou uma reação de trauma. O entendimento que eu tive foi o seguinte, a menina e a música trouxeram o pai de volta para ele, então ele identificou como a menina sendo o pai. Então ele foi lá e socou. Chamando a atenção, não, você me abandonou, né? E agora, o que você vai fazer comigo? Mas ele beijou também ao mesmo tempo, quer dizer, o amor. Não foi uma catarse? Foi. Uma coisa assim, prática, visível, que eu só fui entender quando soube o fato. Foi mesmo. Nossa, a música trouxe de retorno o pai para ele. Que lindo. Que experiência rica de ensinamentos. Me emociona. Sim. É emocionante mesmo. Porque, mais uma vez eu comento, né, os recursos que nós temos aí e não utilizamos. E foi meu presente de formatura, foi isso. Eu imagino. Muito impactante mesmo. Surpreendente. Eu estou escrevendo um livro das minhas experiências e lá dentro está citado isso, só que não consigo colocar, não posso, não devo, né, colocar o nome. Por isso respeitar. Claro. Que nesse caso... É uma ética, né, que nós temos profissional de não citar nomes. E que nesse caso o mais importante é o fato em si. Claro, né? A experiência vivida ali em loco. Exatamente. Sem nenhuma pretensão. Uhum. Então você vê como a música por si mesma ela faz essas catarses. E às vezes você tem um ataque de choro, nem sabe por quê, você está ouvindo uma música, inconscientemente está ouvindo. Às vezes é longe, num vizinho, em algum lugar, que você nem é na tua casa, mas você sente a frequência e começa a exteriorizar aquele sentimento. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão muito ansiosas, né? Demais. Está repercutindo muito problemas de transtornos mentais, transtornos de personalidade, mas realmente a ansiedade que está realmente tomando conta. Que dicas que a senhora dá para quem se interessou no assunto, de que tipo de música seria interessante a pessoa
ouvir para começar o seu dia ou num momento de estresse no trabalho, no seu dia a dia, para que ela se reconectasse, não sei se seria o termo correto, né? Mas que ela ficasse num estado mais tranquilo, pacífico e equilibrado. E se eu fosse fazer uma técnica com você agora, eu ia perguntar a você, em primeiro lugar, qual música da infância você lembra? Pois é, justamente aquelas músicas... Se você lembrar de uma música que você cantava na infância, que era um momento de teu prazer de desenvolver sozinha as tuas preferências musicais, ouvir, escolher, cantar, brincar de roda, né? Principalmente as cantadas no jardim da infância, na primeira série do primário, aquela coisa toda, ficou gravado para sempre essas músicas. Então ela te remete a um lugar onde você tinha conforto, tinha apoio, tinha colegas, tinha alegria, tinha amizade. Você pode usar essa música da infância como autoterapia. Autoterapêutica para você, porque você vai recordar momentos bons. Por exemplo, eu também costumo citar, pedir para o cliente achar uma fotografia dessa época. Da época que ela foi mais feliz, a pessoa foi mais feliz na sua vida. A imagem também remete a uma coisa boa. Então também é autocurativo. Você se reconecta com o teu ser primordial, fundamental, sereno, ingênuo, mas feliz. Então os momentos que podem ser resgatados tanto através de imagens como de músicas são curativos. Você pode usar indiscriminadamente. Agora, claro que tem músicas que são as preferidas da pessoa. Nós chamamos de ISO. ISO é a identidade sonora musical de cada um. Nós temos uma personalidade que na música também nós chamamos de ISO. Então, o ISO cultural, o ISO gestáltico, que foi da primeira manifestação de vida, né? No útero da mãe, por exemplo, a mãe ouvia músicas e você percebia as frequências e isso ficou gravado em você. Então, às vezes, ao ouvir novamente aquela canção que a mamãe cantava, você resgata a tua alegria, o teu bem-estar, o teu equilíbrio. Então, tem várias formas de aplicar técnicas, né? Então, temos uma infinidade assim, imensa de possibilidades, de criatividade, de improvisação, inclusive. Nós podemos improvisar, se no momento, aquilo que é mais prioritário para a pessoa se agarrar naquele fato que foi uma consequência feliz e trazer a harmonia de volta. Então, ela passa a não lembrar só das tragédias, só daquilo que ela está vivendo de tristeza hoje, ela tem que distrair o ego para uma coisa feliz para usar como recurso terapêutico. Então, tirar ela daquele estado para um outro mudar. E tudo você faz através do pensamento. O pensamento é como um dial do rádio. Se você mudar a frequência ali das ondas, né, você vai captar outra estação. Então, a mesma coisa, você dá o comando para o teu rádio, mudar a frequência, muda o pensamento. Está triste, está pensando numa coisa assim fixa, mude o foco. O pensamento tem capacidade de mudar a frequência do corpo todo, tanto do teu estado emocional, fisiológico ou espiritual. E para os animais, teria aí uma possível cura ou a mesma coisa ocorre com eles? Porque nós sabemos que eles têm uma inteligência, porém limitada, mas até nós temos percebido o quanto a inteligência deles está evoluindo, né? Dos animais em geral. Sim, que é um processo evolutivo, né? Processo evolutivo. E principalmente os domésticos. E até a minha filha, antes dela sair, ela coloca uma música para os cachorrinhos dela ficarem ouvindo, para eles ficarem mais calmos. Eu deixei uma música para os meus gatos, para que eu viesse aqui tranquila. E como que funciona então nos animais? Funciona porque os animais têm uma sensibilidade muito maior do que se pode imaginar. Por exemplo, os golfinhos, os gatos, eles ouvem frequências que o ouvido humano não consegue captar. Então tem coisas agradáveis para eles e desagradáveis, muito mais do que para o ser humano. Então, o ser humano tem uma capacidade de ouvir de 20 Hz a 20 mil Hz só. Os golfinhos vão para os ultrassons e os infrassons. Os aparelhos científicos, né, e da tecnologia moderna de ultrassom foi baseado no sonar dos golfinhos, das baleias,
porque os animais têm outras propriedades de ouvir, os infrassons e os ultrassons. Então eles filtram, mas também os animais têm uma coisa bem interessante, elas reagem na hora. Se você põe uma música que eles não gostam, eles saem do ambiente. Eu já percebi isso nos meus gatinhos lá. Se você coloca uma música que eles gostam, eles vão para perto da música. Eles aceitaram aquela música, então a frequência foi similar, foi boa, foi, sabe? Houve uma simbiose ali com a música e eles ficam bem. Interessante seu termo, houve uma simbiose com a música. Eles se conectam. Se conectam imediatamente, ou não, ou saem correndo. Ou saem correndo. Uhum. E você trouxe aqui para nós esse livro aqui. Vou mostrar aqui para o pessoal. É o Tratado de Musicoterapia da professora Clotilde Spínola Leinen. Pode explicar para nós o que tem aqui nesse livro, se é interessante para as pessoas lerem? Vou devolver o livro para a senhora. É interessantíssimo, mas a gente sente muito não ter edições, né? Que eu não conheço se foi editado novamente ou não. Mas isso aqui é um tratado de musicoterapia com todas as experiências que a professora Clotilde teve, vivenciando com a filha dela, síndrome de Down, a vivência musical. Então ela foi anotando todas as reações, todas as técnicas, foi aprendendo, desenvolvendo e escrevendo. Ela fez um tratado. Então uma enciclopédia, a mulher, pena que ela já não está entre nós, mas deixou um legado assim muito interessante. Pode ser que no sebo a gente encontre o Tratado de Musicoterapia, que isso foi em 1985, que eu adquiri, desde lá estou com ele. E como fica a questão do surdo? O surdo mesmo. Ele ouve diferente, nós ouvimos pelo tímpano, né? Primeiramente vem o som, é decodificado dentro da cóclea, vai para o sistema nervoso e nós decodificamos o som. Mas eles também têm sistema nervoso, eles só não têm alguns mecanismos do ouvido. Mas o cérebro está intacto, então ele sente as frequências no corpo todo. Por exemplo, nós fizemos uma experiência com crianças surdas. Estavam todas sentadinhas numa plataforma e aí a gente chamava o nome da criança lá atrás e a criança virava. Como se ela não escuta? Entende? Se ela reage ao som do próprio nome é porque aquela frequência é conhecida dela. É uma personalidade, né? A fulana, Maria, Teresa, Cristina. E ela reagia. Então isso prova que nós ouvimos sons pelo corpo todo, não só pelo ouvido. E tem gente que ouve, mas não escuta. Ou escuta, mas não ouve. Porque escutar é diferente de ouvir. Você está ouvindo uma música, não está nem aí. Mas se você vai auscultar a música, escutar a música, você presta atenção nela. Você vê sinais e timbres que você comumente não tinha ouvido até então. Então nós temos que desenvolver também a nossa audição de escutar e não só ouvir. Como os olhos também, os olhos podem olhar, mas não ver. Então isso tudo depende da evolução também do nosso sistema nervoso, de todos os nossos aparatos, né, fisiológicos, para desenvolver a nossa sensibilidade. À medida que você desenvolve os 5 sentidos, você amplia para os parasentidos. Aí você vai aumentando as tuas parapercepções, não só as percepções. Então a música abre esses campos também. Me ocorreu agora também que em inúmeras obras espíritas que nós lemos, onde os espíritos, né, que trazem as mensagens para nós, como Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Vitor Hugo e tantos outros, dependendo, né, do que eles estão relatando para nós, de um romance espírita, por exemplo, eles comentam, hinos de louvores foram cantados. Sim, frequência. Então, frequências de alta frequência, música de alta frequência. Quer dizer, no outro lado, né, na nossa verdadeira vida, existe a prática da música, da canção, Só que são chamadas músicas celestiais porque elas têm uma frequência maravilhosa, né, divina mesmo, diferente das pancadarias aqui do intrafísico. E nós podemos captar essas frequências? Com certeza. Só à medida frequência. Que você eleva a tua frequência pessoal,
você aguça todos os teus parasentidos para captar, entrar em sintonia, porque tudo são sintonias, em ondas. Então, você entra nos campos, né, ressonantes da música em qualquer dimensão. Eu fiz essa pergunta, mas agora corrigindo. O médium audiente, ele pode ouvir. Eu não conheço nenhum que tenha ouvido. Todas as pessoas têm mediunidade. Uhum. Todas, em graus infinitos. Só não sabem prestar atenção. Elas já têm, mas elas atribuem a uma ficção, a uma imaginação, uma coisa assim, né? Ela foi produzida por tal coisa e não presta atenção no real que está acontecendo. Então elas precisam estudar, se conhecer mais. Então o autodesenvolvimento é o mais essencial do que você ser um erudito em ciências, em filosofias e tal, e não se conhecer. Então você, por exemplo, que você já falou do cachorro, do gato, né? Eles já nascem com um certo padrão vibratório, né? Eles desenvolvem se forem estimulados por nós. Por isso nós os domesticamos, eles mudamos a frequência deles. Nós temos essa responsabilidade conosco que não fazemos. Então a música nos ajuda silenciosamente, sem a nossa percepção, ela está nos ajudando a evoluir, a perceber mais coisas. E junto com isso se abre um campo imenso de pesquisas aí. Eu imagino, porque é muita coisa voltar desse assunto, porque nós temos o canto dos pássaros, o canto do galo. Na natureza. Não é? O canto do galo. Tem gente que não gosta do canto do galo. Eu amo o canto do galo. Tem gente que não gosta do apito do trem. Para outros remete a um saudosismo do passado, e para ele é gostoso, aquele é prazeroso. Então cada um interpreta a sua maneira, conforme o seu grau de evolução, de entendimento da vida. Tudo é sonoridade, tudo são frequências, tudo é energia. Não tem como separar o ser humano da Terra. Uhum. Ele está dentro do padrão da Terra. Então ele pode ouvir os lamentos da Terra, né, as manifestações mais sutis, mais da natureza, canto das árvores, dos pássaros, do mar, do vento, tudo, mas ele não presta atenção. Por que uma pessoa, quando entra em meditação, ela diz que o silêncio tem um barulho imenso? Tem mesmo. Porque aí ela concentra nela e aguça suas antenas parabólicas extrasensíveis. E ela passa a ouvir. Vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já foi. Você sugere que antes de dormir a gente coloque uma música ou não? Isso é de foro íntimo, né? Às vezes a pessoa tem uma necessidade de ouvir uma música para se distrair dos pensamentos infelizes do dia. Ela quer se livrar de alguma coisa que está perturbando, uma música clássica é um ótimo recurso. Tem um compositor chamado Stephen Halper, que ele lançou um livro chamado Som e Saúde. E junto, naquela época, em 80 e poucos, tinha como é que são? As fitas cassetes. Então ele criou músicas para cada sons, aliás, não são só músicas, né? Porque não tem o ritmo marcante, são só sons e ondas, tem um andamento a música, mas não tem um ritmo marcado. Então você percebe uma música solta, gostosa, para cada patologia, para cada questionamento, para cada perturbação, para cada intenção. Por exemplo, se você tiver uma música para estudar, para relaxar o cérebro do lado direito e ativar o cérebro do lado esquerdo, para você prestar mais atenção naquilo que está estudando. Tem música até para isso. Stephen Halper. Deve ter também nos sebos, porque eu nunca mais vi os livros dele por aí. Isso sensacional. Sensacional isso. Eu vou contar bem rapidamente o que aconteceu. Eu fiz parte de um projeto com crianças autistas. E ela sabe como é que é, cada um tem uma reação e as pautas autistas são variadíssimas, né? Você não pode categorizar como isso, aquilo, né? Nesse nível, naquele outro, porque são uma incógnita ainda para nós. Mas o meu aluninho autista, quando ele me via, ele já deitava no chão e colocava o pé para cima, porque eu ia fazer uma massagem no pé dele com uma música do Stephen Halper. E aí eu achei uma outra versão também, que era um outro compositor chamado Al New, músicas Al New.
E essa, então, quando ele ouvia, ele se deliciava, ele erguia os pés, ele deixava eu fazer massagem, ficava calmo. E quando ele tinha que voltar para a sala de atividades, ele se recusava e se agarrava em mim e chorava. Então, você veja, o prazer dele era seguro e fazia sentido para ele. Uhum. E esse menino, ele saía da sala de música, ia lá, e os outros alunos estavam nas mesinhas montando quebra-cabeça. Ele ficava tão bravo de ter que sair da sala de música que ele chegava e fazia a montagem de todos os outros e ele ria dessa, porque ele tinha um grau de inteligência acima da média. Que amor, meu Deus. Então veja como nós somos equivocados ao... como é que a gente chama? Rotular. Esse tem uma limitação. Nós não conhecemos as limitações dele. Nós não conhecemos as possibilidades. E nós sabemos que a limitação nesse caso e em tantos outros, ela é física. Porque o espírito... mas mesmo assim, mesmo física, às vezes a gente limita o cérebro, né? Sim. E o autista mesmo, ele é hiperinteligente, hipersensível, né? Ele não gosta de voz muito alta, mas música ele adora. Então, por que não usar mais, né? Mais músicas, principalmente as que não têm um ritmo marcado, porque daí ele não faz aquela secção, sabe? Aquela batida pode incomodar, o ritmo pode incomodar. Então tem que ser músicas especiais também. Nós chamamos de música funcional. Tem música para cirurgia, Dr. Medrado em Salvador só opera com música dentro da sala de cirurgia, porque ele já pesquisou os efeitos da música no paciente pós a cirurgia. A cicatrização mais rápida, a metade dos sedativos e o bom humor que a criatura passa pela cirurgia com música, ela tem outra reação psicológica. Então nós temos uma infinidade imensa de aplicações da música em todos os setores da vida humana e não sabemos aproveitar. Então é preciso, conhecer mais, né? Estudar mais e aprofundar mais os efeitos que a música causa. Edelar, eu lembro, né, quando eu era criança, de ouvir várias músicas que para a época era tudo normal, natural, mas, por exemplo, uma onde diz que a cuca vai pegar, né? Dorme, neném, senão a cuca vai pegar, papai foi pra roça, ou o contrário, mamãe foi pra roça e papai foi trabalhar, ou seja, a cuca vai te pegar e você não tá com ninguém aqui, não tem ninguém para te proteger. Então você dorme, porque senão a cuca te pega, né? Então quero saber o que você entende, né, sobre esse tipo de mensagem que é passada para nós, né, principalmente a nossa geração na infância. Se a gente soubesse a intenção do compositor ao fazer uma poesia ou uma música, a gente desvendaria o mistério do que ele está querendo transmitir, porque são mensagens subliminares. Às vezes aquele compositor ele passa uma mensagem intencionalmente para prejudicar, ou ele está com muita raiva do mundo e quer se vingar. Porque, veja só, o cravo brigou com a rosa. É uma descrição de alguém que passou por aquela situação. O cravo brigou com a rosa está, como é que é? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Uhum. É uma tragédia humana. A outra também, eu atirei o pau no gato, né? Atirei o pau no gato, coitado do animal, o que ele tem com isso, com a tua raiva, que seu gato era o pai ou a mãe que você queria bater, e daí você bate no gato. Exato. Né? Então tem uma mensagem negativa atrás dessas músicas. A da cuca, então, faz uma tragédia de medo. Sim. A criança já fica com medo que se ela não obedecer ou não dormir na hora certa, a cuca vem pegar. Isso. Então isso fica embutido no subconsciente. E vai um dia aflorar com medos de reação, de convivência saudável com o público, com o próprio meio que ele vai trabalhar. Às vezes tem uma trava por causa desse medo da infância. Então, uma vez, em 85, eu criei uma versão diferente dessas músicas para, pelo menos, tentar amenizar a tragédia, né? Uhum. Eu fui até criticada por psicopedagogas por causa disso, mas hoje em dia já foi superado. Então, por exemplo, o cravo brigou com a rosa, em vez de cantar o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, eu mudei assim: o cravo cantou para a rosa, debaixo de uma sacada,
O cravo saiu sorrindo e a rosa deu gargalhada. KKKKK. As crianças adoram, porque você faz o seguinte, você aceita a primeira versão para descarregar aquela raiva, aquela situação, e depois você suaviza, ressignifica, dando uma versão diferente. Por exemplo, a do gato. O gato, como é que é? Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Não morreu. Dona Chica admirou Cecê, do berro que o gato deu. Miau! Veja que coisa, matar o gato, a intenção era essa. Era. Né, descarregar em cima do animal. Então mudei a versão assim. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Tem uma mensagem positiva em cima da tragédia. Mudar a versão para a criança, para ela entender que a vida é feita de negativos e positivos, que tragédias e alegrias, mas que ela pode escolher. Dá um sentido de escolha, ajuda a discernir o que é correto e o que é incorreto. Perfeito. E assim, só não fiz a da Cuca, então vou fazer. Aí como eu não registrei, ficou de domínio público, então apareceu até na televisão já alguém apresentando essa versão. Mas foi minha. E eu lembro quando a senhora fez isso. Eu morava em Foz do Iguaçu e foi levado para nós, sim. Sim, eu fiz parte de um projeto gerando saúde mental durante 7 anos. Então eu visitei 351 municípios do Paraná, levando essas versões, essas técnicas para as professoras e cuidadoras de crianças com patologias para transmitir e aplicar nas escolas do Paraná todo. Durante 7 anos nós fizemos isso, eram 22 profissionais de várias áreas e eu ia como musicoterapeuta. Que trabalho extraordinário. Então. E a questão da inteligência artificial? Olha, eu não conheço muito os resultados, né? Eu só sei que durante aquilo que eu vi, eu observei, que atrás da máquina tem um ser humano, né? Então, tem alguém até que disse assim, a inteligência não é nem inteligência nem artificial, é um recurso usado pelo ser humano para ampliar seus potenciais. Então, é claro que tem coisas boas que são feitas, tecnologias avançadas, mudanças, né, em sistemas, em técnicas que são aplicadas para a melhoria da saúde física, emocional e tal, textos escritos, mas o autor, se ele só usar a inteligência artificial na elaboração de um texto, por exemplo, ele perde o sentido, porque a emoção dele não vai ser passada, porque a máquina não vai sentir a emoção dele. Então ela vai ser assim mecânica. Né? Então eu ainda não aprofundei os estudos, né, com a inteligência artificial, mas sei que tenho que valorizar que atrás de cada máquina tem um homem com sensibilidade e tal, criatividade, e que isso pode se perder com o tempo. Então não precisa mais escrever livro porque a máquina escreve, né? O computador sai com o texto pronto. Imagina uma tese de doutorado escrita pela inteligência artificial. É uma aberração. É uma farsa. É uma farsa. Porque aí onde que vai estar a produção da pessoa? O valor dela, o mérito dela. Que mérito vai ter? Então tem muito que discutir sobre isso, sabe? É claro que tem um lado positivo, tecnológico, muito importante, mas tem também o lado de anular o potencial humano. Sim. De deixar a criatividade para escanteio. Então, nesse ponto, eu sou contra. A criatividade e a questão do raciocínio, né? De você raciocinar, de você pensar, de você... Elaborar, é assim que você desenvolve. Veja só, quando nós lemos, estudamos qualquer assunto novo, nós criamos novas sinapses cerebrais neuroniais. Aí não precisa mais, não vai acontecer mais. Quando você descobre uma maneira sua de agir, você, além de você criar sinapses novas cerebrais, que já desenvolve o cérebro, você cria paraneossinapses, que é no campo espiritual. Porque nós temos outros corpos, outros sentidos, né? Os parasentidos, eles também se desenvolvem. Se a gente ficar só no fisiológico é uma coisa. Se você passar para o extracorpóreo, extrafisiológico, nós vamos ad infinitum. Então vamos parar essa evolução? Não tem como parar.
sabe? Agora a pessoa escolhe, se ela ficar parada nesse sentido só de sentir o físico dela, ela fica limitada. Então outros vão avançar e ela vai ficar para escanteio. E como sempre as decisões são de cada um, né? E se ela usar a criatividade e usar a inteligência artificial para criar coisas boas para a humanidade, ela está contribuindo para a evolução dos outros. Mas se ela só fizer porcaria, ela vai também ser responsabilizada por isso. Sim. Então depende do uso da inteligência, do discernimento, né, da lucidez de cada um que vai fazer a utilização disso, dessa ferramenta, que é importantíssima, não nego, mas pode ser perigosa para algumas mentes. Como em tudo mesmo, né? Se a gente pensar, um exemplo que eu gosto muito de usar, a faca, ela é utilizada ou para cortar legumes, frutas, descascar frutas, descascar, ou ela serve para matar alguém. Claro. Então depende do ser humano, uso, né? Exatamente. Do uso quem mesmo. está usando. Uhum. É a mesma coisa, uma boa alegoria aí. E a música, ela pode levar a pessoa a se hipnotizar? Você pode hipnotizar alguém utilizando a música? Nós temos um exemplo bem típico na época das eleições, né? Quando começa aqueles jingles na rua. Passa o carro de som com jingle, fazendo a propaganda de algum produto, ou de algum vereador, de uma coisa, e todos vão entrando na sintonia. Daqui a pouco está todo mundo cantando a música, sem perceber, sem escolher, sem discriminar, e passa a fazer parte do dia a dia daquelas pessoas. Isso é uma forma de hipnose coletiva, porque a mensagem está subliminar. Atrás de um jingle tem uma mensagem subliminar: vota no fulano, ou fulano é o melhor, esse produto é melhor para a tua saúde. Então a gente vai se deixando levar por isso. Então a música, ela pode ser hipnótica, sim. Ela pode produzir manifestações perigosíssimas, por exemplo, de crianças que têm, pessoas que têm ideia fixa, ou que têm um distúrbio, tem uma epilepsia, por exemplo, ela pode inclusive detonar a saúde da pessoa, fazendo uma manifestação de epilepsia, provocar epilepsia. E a gente não tem estudo sobre isso. Tem até um compositor, que eu não lembro o nome agora, mas que ele escreveu um livro sobre a hipnose, sobre a epilepsia provocada por músicas. Então depende de cada aplicação, de cada tipo de frequência que você ouve. Pode causar, sim. E a hipnose, uma pessoa, por exemplo, o canto ele extravasa a alma da pessoa, as suas questões emocionais, mas ele pode ser direcionado com determinadas intenções. Por exemplo, o inconsciente coletivo de Jung, o que ele faz? Você está lá num show de rock, por exemplo, está todo mundo muito bem, gente que você conhece, está lá com amigos, daqui a pouco acontece um fato, você quebra o violão na cabeça do outro, começa a brigar, usa droga e tal, e depois passa uns dias e diz: como é que eu fiz isso? Não fui eu. Não fui eu que fiz isso, foi uma hipnose coletiva. Uma hipnose coletiva. Feita pela música, que envolveu a tal ponto de exacerbar determinadas tendências da pessoa, e ela dá vazão a isso ali, ela não tem controle. Então nós estamos sujeitos, sim, a hipnoses por música. Às vezes pode ser uma música bem bonita, mas ela te remete a uma situação X lá da infância sofrida, e você fica viciado em ouvir aquela música para se regozijar com aquela tragédia vivida naquele tempo. Há uma auto-hipnose ali. Ela tem prazer de viver a tragédia porque ela tem uma característica de vitimização. Então, em vez de ela sair da tragédia, ela entra na tragédia com prazer e reforça ainda aquilo. Isso é auto-hipnose. A gente vê a nossa responsabilidade, né, em tudo. Criar para servir ou destruir. A responsabilidade tanto de criar para servir e destruir, quanto também a nossa responsabilidade das escolhas de que música nós vamos ouvir. Então, se a pessoa não evoluir, além da cultura que ela tem, se ela não buscar outras fontes de informação, ela vai ficar presa àquele padrão. Então, às vezes é milenar, ela está repetindo vidas após vidas aquele padrão, e não consegue sair desse engodo. E tem como quebrar isso? Tem, se ela quiser mudar, se a pessoa quiser mudar. Agora, a música ela pode sutilmente ser infiltrada para mudar o padrão para a frequência mais alta. Isso vai provocando uma evolução nela. Penso assim que tem um instrumento que ele me parece
que basicamente ele só tem frequência elevada. Eu posso estar enganada, mas a harpa me parece ser um instrumento de elevação. Eu posso estar enganada, eu nunca estudei, né? Você tocou num assunto bem interessante que eu tinha até esquecido, já fiz esse questionamento. Aí cheguei à conclusão de que o som metálico ele atinge a glândula pineal com muito mais frequência do que os sons mais graves, né? Ou de outras, de madeira, de canos, de tal. Então eu comecei a pensar nisso e vi uma reportagem onde a pessoa usava as flautas. Lembra da conquista, da sedução dos ratinhos lá? Que o flautista levou para fora da cidade todos os ratos da cidade pela flauta. Lembra das muralhas de Jericó? Essa eu não lembro. O que foi? Tá na Bíblia, né? Essa eu não lembro. Que foi destruídas as muralhas com sons de trombetas. Uau! Porque mexeu na frequência da molécula do muro e ele desabou através do som. Uma taça de cristal que estoura na mão de uma pessoa através de um som da voz aguda, que atinge a frequência do cristal e desintegra ele, e a taça quebra. Isso são forças da frequência como um raio, você bate e quebra, entende? Então tem muitos exemplos disso. Agora, uma vez eu não tinha um instrumento musical para atender um menino que só se comunicava pelo olhar, não tinha reação nenhuma. Eu fui fazer um estágio e todos estavam usando os instrumentos musicais e eu não tinha. Aí eu vi uma latinha de Nescau e resolvi fazer um chocalho. Peguei umas pedrinhas lá fora, um pouco de areia. Quando eu comecei a passar no corpo dele, quando eu passava na barriga, ele dava gargalhadas. O que aconteceu? Daí que eu fui investigar que o som metálico da latinha estabeleceu um canal de comunicação entre eu e ele. Então eu comecei a fazer ele dar gargalhada para ele reagir, porque ele não tinha nem reação nenhuma com música ou nada. Eu podia cantar, podia plantar bananeira e tal, que ele não reagia. Mas a latinha metálica ele reagia. Aí fiquei até com um apelido gostoso de moça da latinha, porque ela se espalhou pro Brasil todo, essa história aí. E Delária, eu vejo que você tem aí um material que você trouxe para nós, né? O que é? Você pode falar para nós? O que tem aí nessa apostila? Eu preciso começar o seguinte, falando que eu tenho alunas de 60 anos a 92, que eu trabalho com idosas toda semana durante 25 anos já, mais de 25 anos. E um dia eu descobri que elas gostavam muito de cantar, mais do que de só ouvir e dançar música. Então comecei a pesquisar e encontrei um compositor, um autor chamado Rudolf Steiner, que criou a antroposofia, a pedagogia Waldorf, das escolas Waldorf, onde ele fez criou uma técnica com as vogais, estabelecendo para cada vogal que sonorizava um exercício específico com o corpo físico. E eu comecei a aplicar com as minhas idosas. Foi um sucesso, porque as tensões musculares desapareciam com as vogais do dia a dia que nós aprendemos na escola, o A, E, I, O, U. Então, por exemplo, ele aplicou na Clínica Tobias, em São Paulo, que nasceu essa aplicação no Brasil. Alguém trouxe lá da Alemanha, né, desse autor que é alemão, e começou a aplicar na Clínica Tobias. E viram a diferença, o resultado foi extraordinário, que as pessoas se destensionavam sonorizando as vogais. Então pega qualquer melodia musical conhecida, em vez de você cantar a frase musical, você canta e vai fazendo uma melodia. E aí tem um significado, por exemplo, a vogal A, ela descontrai, você faz a vogal A com um movimento aberto dos braços. Abre igualzinho o desenho da vogal. E ela mexe com a circulação do sangue, os pulmões. Então descontrai a musculatura ampla do corpo todo, simplesmente abrindo os braços e cantando. O que nós fazemos quando nós estamos cansados? É verdade. Quando nós estamos com uma dor física, ai. Quando nós estamos com uma dor moral, ui.
É diferente a vogal e o efeito da vogal. E a linguagem que você está dando a isso. Então você descontrai feixes de musculaturas conforme a frequência das vogais. Cada vogal muda. Tá? E isso é universal. É universal. E também elas estão ligadas a glândulas endócrinas, a chakras, a estados emocionais, a estados fisiológicos, estados psicológicos. Estão ligadas a chakras. As chakras. Os chakras são vórtices de energia que o Oriente, né, criou. Sim. E nós roubamos deles agora, emprestamos. Vamos falar uma palavra mais gentil. Os médicos tomaram posse da acupuntura, por exemplo, por causa do estudo dos chakras. Chegaram à conclusão de que tinha realmente efeitos benéficos para a saúde humana. Então trouxeram para a medicina. Daí houve uma época que eles achavam que só os médicos que podiam aplicar, mas isso é milenar. É patrimônio da humanidade, ninguém mais pode, né, tomar posse. Com certeza é milenar. Então as vogais são como se fosse uma acupuntura energética. Você tocar em determinados chakras com os sons da vogal. Você produzir a vogal. Então você descontrai a musculatura, abre os pulmões, ativa a circulação sanguínea com essas vogais. A vogal E, por exemplo, adestrava as glândulas da tireoide e paratireoides. É mesmo? Porque a faringe que está aqui é um chakra laríngeo, né? Então você vai expulsar a vogal E, e a gente acrescenta E com um pensamento correspondente. Por exemplo, a vogal A é a cura física, a vogal E é afirmações positivas. É verdade que eu sou saudável, feliz, próspera, bonita, alegre, forte e tal. Você coloca o pensamento junto, é verdade. A vogal I mexe com as suprarrenais, descarrega as raivas, as tensões de vingança, dissipa isso, porque tem outra mensagem correspondente. Então você desobstrui os canais de comunicação com esses órgãos, principalmente limpa as suprarrenais, que tem tudo a ver com as energias mais densas de raiva, de insegurança, de medo, de frustração e tal. A vogal O trabalha o plexo solar não, o cardíaco. E principalmente a glândula timo, que é onde você sente as emoções e os sentimentos aqui. Não é o coração que bate acelerado quando você está apaixonado, é a glândula timo. Afeta o coração, mas a timo é que sente a energia dos sentimentos, das emoções e tal. Então, às vezes, a pessoa tem dor nesse osso externo aqui, mas na realidade é a timo que está contraída. Então, a vogal O vai abrir, vai fazer expansão desse campo, e isso vai se desobstruir esses canais de comunicação. E a vogal U vem na cabeça e faz o agradecimento. Então fecha o A, E, I, O, U. O U é a expansão da glândula pineal e o agradecimento que você expande. Então você faz o movimento dos braços conforme o desenho das vogais. O A é aberto, tem uma perninha, e você faz o A até ter, enquanto você tiver som, ar nos pulmões, você vai... Tá. Daí o vogal E você faz aqui, na frente da tireoide, né, da laringe, da faringe, e sonoriza aqui com uma caixa acústica entre as mãos. A vogal I você faz o desenho dela, que é uma bolinha lá em cima, e você estica o corpo todo, então você está fazendo uma ginástica corporal completa. Sem dúvida. Aí a vogal O, você fecha as mãos aqui no desenho da vogal O, trabalhando o coração, os sentimentos, e a vogal U também tem o desenho dela, ó. Tá? E é o agradecimento. Então você fez uma autocura através do canto das vogais. Que lindo! Um reequilíbrio dos seus sistemas. Que lindo! Então eu aprendi com esse jovem. E os hindus, né, os indianos, nas práticas de yoga, eles trabalham isso. O Aum. Sim, o Om, né? O som do Om. Daí são os mantras, os né? mantras com então tudo tem uma validade, um significado profundo. E o ser humano ainda não, nós no Ocidente, agora que estamos importando deles os recursos que eles já têm milenares, né?
Edelar, ficaríamos aqui mais uma hora. E com mais prazer, de uma hora com ainda. prazer. Mas o nosso tempo até já ultrapassou do nosso normal, assim, de que a gente Sim. faz, né, do Enfoques da Vida. Mas faz muito bem falar sobre isso. Muito E eu agradeço a bom. oportunidade. A senhora pode deixar uma mensagem para nós, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte? Cante. Cante e encante. À medida que você canta, você extravasa as suas emoções, melhora a sua frequência, muda os seus pensamentos e se torna mais feliz. Então, sem um recurso que não custa nada e ainda dá prazer. Ouça mais músicas clássicas de boa qualidade, com frequências, a intensidade do som também deve ser menos de 90 decibéis. Não ultrapasse isso para não fazer estrago no seu organismo. Então, a ponderância, lucidez, acústica na sua vida de boa qualidade é o que eu recomendo. Cante com os seus filhos, cante com os seus netos, cante consigo mesmo, extravase e mude a sua performance. E você vai ver o resultado. Muito obrigada, dona Edelar, por ter trazido tanta informação para todos nós. Eu que agradeço. Nós agradecemos a você que está aí sempre nos assistindo. Pedimos para que você curta, para que você compartilhe, porque assim outras pessoas vão ser também beneficiadas com esse conteúdo tão rico. Então, mais uma vez, né, nós pedimos para você mandar para nós sugestões de assuntos que você gostaria de saber. Receba aí o nosso abraço. Fica com Deus.